Cliquei. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. E caso você ainda não tenha participado da sala secreta, esse é o nosso encontro semanal no qual nós discutimos casos clínicos, artigos, atualizações sobre termografia na área da saúde. Tá? E caso você ainda não nos siga lá no YouTube, o nosso canal é o @termosaúde. E nós também temos um grupo exclusivo no WhatsApp. Caso você ainda também não participe, o link estará na descrição do vídeo. Bem? Então, qual o tema de hoje? Hoje eu vou abordar com vocês o uso da termografia para avaliação de atletas, né? Esse é um tema que está sempre em voga. Por quê? Porque a gente sabe que a termografia é um diferencial, seja para monitorização de uma lesão, prevenção de lesão, isso já está bem difundido na literatura, né? Principalmente aí para evitar lesões musculares, na prevenção de lesões musculares. Então, a termografia, né, o uso dela em atletas, seja um atleta profissional, né, ou atleta amador, ou atleta de final de semana, independente. A termografia é um exame complementar, né, seja para utilizar com estratégias de recovery, eu que sou fisioterapeuta, enfim, para monitorar o tratamento, né? Nós temos aí um crescimento nos artigos mostrando, né, como a monitorização de determinadas lesões. Opa, pensei que tivesse desligado meu microfone, desculpa. Então, a termografia, ela já é super difundida nesse meio, mas às vezes o pessoal ainda se bate, vamos dizer assim, ainda tem dúvidas em como começar com esse atleta. Então, eu sempre digo que o ideal é você realizar um mapeamento térmico do seu time, do seu atleta, do seu paciente, enfim. Então, eu sabendo, eu conhecendo as características térmicas, de acordo com a história também já do paciente, do atleta, você vai conseguir cruzar, né, associar com demais avaliações e vai ajudar na performance desse atleta, tá? O pessoal compareceu aqui hoje, né? Estamos aqui com o Kleber, o Dr. Carlos, o David, a Lara também está conosco. Então, pessoal, sejam bem-vindos para quem está aqui pela primeira vez, né? E espero que seja bem proveitoso. O que que eu vou mostrar para vocês hoje? Como eu, Franciele, tenho realizado as avaliações nos atletas que nos procuram, tá? Eu presto, para quem ainda não sabe, presto consultoria para determinados times e também para atletas profissionais que nós realizamos a avaliação, fizemos, a gente faz esse mapeamento térmico e passa para a equipe, né? Aí o que nós encontramos, os ajustes que seriam necessários, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Só me dá um feedback, todo mundo vendo aqui minha tela? Sim. Bom, então, hoje. Opa, que eu recebi uma mensagem no chat, deixa eu olhar. Pessoal, quem tiver dúvidas aqui conosco ao vivo, pode escrever no chat, tá? Que assim que possível eu respondo a sua dúvida, tá bom? Bom, então, uma das principais dúvidas que eu recebo, Instagram, no geral, nas minhas redes sociais, WhatsApp, mas Fran, qual o melhor programa para eu avaliar a imagem térmica? Tá? Isso é um assunto que também é outro bom tema para uma sala secreta, mas assim, o programa, gente, ele vai depender de como você utiliza a termografia, tá? O que eu indico hoje é utilize programas computacionais que são direcionados para os profissionais da saúde. Hoje a gente já tem uma gama de ferramentas aí muito melhor do que você utilizar o programa da própria câmera, tá? Então aí nós já temos Thermofy, Laborfy e hoje eu vou mostrar para vocês aqui o Visborix, tá? No começo, vamos dizer assim,
né? Parece um trava-línguas, o nome do programa, enfim. Mas vocês vão ver que a usabilidade dele é muito legal, tá? Então, vou apresentar para vocês aqui hoje o Visborix, tá? Aqui é a página de login, tá? Depois, quem tiver interesse também, ó, você pode solicitar o acesso, né? Aqui vem a descrição do que se trata o programa, enfim, tá? E eu venho direto aqui já para o meu login, tá bom? Bem, aqui no login, então eu já adicionei um paciente que eu chamei aqui de exame da sala secreta, tá? E vou abrir esse exame. Mas aqui em cima você tem, ó. Oi? Acho que alguém abriu o microfone aí. Se tiver alguma dúvida, também pode interromper e. Eu só quero um feedback que vocês estão vendo a minha tela, por gentileza. Certo, Fran. Tá tudo certo? Tá bom. Tudo certo. Então, aqui na minha tela, vocês estão vendo aqui nessa parte superior, eu tenho o quê? Eu tenho o editar paciente, se eu quero editar alguma informação desse paciente, enfim. Deixa eu trazer para baixo aqui essa barra do Zoom. Editar paciente, evolução desse paciente, eventos, novo exame. Então, aqui eu já cadastrei um exame, eu vou abrir esse exame. Então, vejam que eu tenho primeiro, da esquerda para a direita, né, dados do exame. Então, eu posso colocar o nome do médico que solicitou, ou do profissional, né, da saúde que solicitou, enfim. Aqui tem uma pontuação de dor, vocês já vão entender isso. A temperatura da sala, né, enfim. Aqui, mapa da dor, eu posso editar esse mapa. Olha que interessante. Então, eu posso selecionar. Aqui já vem um boneco, né? Apenas ainda de frente e de costas, enfim. Mas, por exemplo, se ele tem uma dor em joelho, então aqui já vai me abrir, ó, joelho direito. Qual que é o nível de dor? Eu já posso preencher de 0 a 10. E eu posso descrever a dor. Ah, dor em ardência, dor bem no meio do joelho, dor na parte, todo o joelho que irradia para a perna. Enfim, tá? Aqui você pode descrever detalhes da queixa do paciente, tá? Eu vou colocar aqui uma dor no joelho direito, supostamente, tá? Vou colocar aqui o número 5 e também uma dor em ombro, tá? Também número 5, certo? Isso, fechei. Ok. Tenho também. Aí, salvei, olha lá. Já marcou onde eu tenho a queixa do atleta, do paciente, enfim, tá? Histórico clínico, né? Eu posso colocar aqui a queixa principal, a condição se tem uma doença pré-existente, cirurgias anteriores, histórico familiar de alguma doença, se está em uso de algum medicamento, enfim, posso preencher essas lacunas, tá? E aqui o mais importante para nós hoje, né? Tema dessa sala secreta, as imagens térmicas. Então vejam que aqui ele tem pré-definido algumas posições, né? Upper body front, que quer dizer a parte superior do tronco, né? Vista anterior, tá? Upper body back, então seria, né, o tronco superior, vista posterior, tá? E assim sucessivamente, vou mostrar aqui para vocês, tá? E, bem, então eu venho aqui no upper body front, venho para o upload, tem em português, tá, gente? Aqui é só você traduzir. Venho na área de trabalho onde eu coloquei as imagens, ó, sala secreta. Então, a upper body front seria essa imagem de tronco, vista anterior, superior, tá? Ó, ele tá lendo a imagem, certo? Isso depende muito da conexão que você tem, o tamanho da imagem, né? Enfim, tem que esperar um pouquinho. Ó, já fez a leitura da minha imagem. Eu cliquei em cima, agora eu venho em editar. No que eu clico em editar, vejam que automaticamente ele criou esse mapa, certo? Que são as ROIs, as regiões de interesse, tá? Aqui com essa atleta. Essa é uma atleta que ela tem uma queixa em ombro direito, tá? Ela é uma atleta de rugby, tem dor no ombro direito, dor na perna direita. Ela tem um histórico de relesão do LCA e ela está em tratamento, tá? E, bem,
Vejam que aqui ele criou automaticamente, ele distribuiu automaticamente essas ROIs. Então, isso facilita muito para a gente. Para quem ainda não sabe na termografia, ROI quer dizer região de interesse. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, no ombro dela, o nome, ele já vai me dar aqui, ó, shoulder right, ombro direito, tá? Tudo isso eu posso configurar depois no programa. Obviamente, a língua que eu quero utilizar, português, inglês, enfim, espanhol, e também a unidade de medida da temperatura, se eu vou usar Fahrenheit, se eu vou usar Celsius, tá? Aqui está em Fahrenheit, tá? Mas só para dar um exemplo para vocês. Então, aqui ela está com essa dor no ombro, eu posso, aqui, eu tenho o nome, né, dessa posição, dessa postura, aqui eu tenho as paletas de cores, né, que eu posso mudar, tá? E aqui eu posso delimitar o limite inferior dessa imagem térmica, a temperatura mínima, no caso, né? E também posso diminuir a temperatura máxima, que é upper limit, né? O limite superior. Enfim, não quero deixar ela com essa tonalidade vermelhão, tá? E aí eu posso realizar os ajustes que vocês podem visualizar aqui onde eu estou passando o mouse, que ele pega um pouco para fora da pele, né? Então, aqui clicando no antebraço, eu posso ajustar o tamanho dessa ROI, tá? Quando eu clico aqui nele, ó, eu posso ajustar o tamanho dessa ROI. Posso fazer os ajustes, tá? E a mesma coisa no lado contralateral. Fiz os ajustes necessários para não pegar temperatura que não me interessa ali, tá? Então aqui eu também posso fazer ajustes. Vocês verificam que aqui tem bem um formato de peitoral, né? Mas tá pegando um pouco de mama dela. E aí eu poderia trazer um pouco mais para baixo essa parte do abdômen. Deixa eu clicar em cima aqui, ó. Eu posso arrastar, tá? Eu posso configurar essas regiões, tá? Posso aumentar aqui um pouquinho, enfim. Eu faço esses ajustes, tá? E, bem, o que ela relata que ela tem essa dor no ombro direito, né? Eu posso também realçar onde ela tem com a seta, posso informar com setas, a queixa, local da queixa, tá? Vou salvando aqui. E o interessante aqui também, alguém tem alguma dúvida que abriu o microfone? Não? Então vamos seguir. Bom, aqui à esquerda eu tenho, se eu quero criar outra ROI no formato quadrado, retangular, ó, aí ele vem editar a ROI, eu posso dar um nome para essa ROI, tá? Não vou fazer isso agora, mas eu posso editar outras ROIs aqui nessas ROIs pré-definidas, tá? Ó, deixa eu deletar aqui. Eu não consigo trazer esse quadradinho para frente, mas enfim. Aí, aí. Pronto, voltei aqui para a imagem, tá? Então eu tenho também um polígono, tenho a elipse e eu posso adicionar um texto ainda aqui, tá? Que facilita também se eu quero fazer alguma marcação já aqui, tá? Outro diferencial é, aqui ele tem a imagem já em 3D, várias posições pré-definidas, vamos ver se vai aparecer aqui. Ah, aqui, ó, agora apareceu. Ó, dois. Às vezes ele fica um pouco lento, tá? E por isso que eu falo, depende muito da conexão e quantas pessoas estão usando esse Wi-Fi. Eu não estou com uma conexão direta via cabo, estou via Wi-Fi, e isso pode tornar o processo um pouco mais lento. E também depende aí da formatação do seu computador, claro, né? Mas enfim, aqui fica a visualização em 3D, tá? Espera
Eu acho que ele deu uma travada. É, foi bem isso. Viu só, às vezes a gente passa por uns apertos também ao vivo, mas não vai, não tem problema. Então vamos lá. Ela tem essa queixa, né, no, no ombro direito, tem esse histórico de relisão de LCA, tá? Aqui na parte abdominal a gente já verifica uma certa simetria, né? Tá? Ela é jogadora de rugby, enfim. E eu quero ver se eu consigo voltar para analisar as outras imagens. Mas eu acredito que travou de vez aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Deixa eu só ajustar aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever. Eu acredito que eu vou ter que voltar aqui, que ele travou. Às vezes isso acontece, né? Como é um programa Fran, também que depende. Oi? o teu computador tá com alguma coisa também travando, porque a tua imagem perdeu um pouquinho de fluidez, tá Tá, travandinho. Então provavelmente tem algum processo aí ocupando também. ok. Então vamos ver se eu consigo ajustar aqui. É porque eu não consigo mais nem clicar no site. Ele travou tudo aqui para mim. Vamos ver as dúvidas. Esses programas só rodam online? Por enquanto, só online. Precisa de internet, tá? Fran, você consegue ver o gerenciador de tarefas? Eu tô nele. Veja o que está ocupando mais processamento ou memória RAM. Talvez seja o teu navegador. É, o Google Chrome. Finaliza ele. Eu tô achando que é uma atualização recente, que aqui começou a travar semana passada também. A Lara acabou de perguntar aqui, Fran, se é possível Reduziu. analisar, no caso de uma escoliose, as alterações de simetria com o Visbarix. Sim, a questão da escoliose é algo que eu falo que é um oceano azul que não estão sabendo explorar, tá? Eu não faço, eu não tenho essa dinâmica no meu dia a dia, tá? Já fiz de pessoas com escoliose, adolescentes, né, principalmente, já fiz. E foi até interessante o feedback que eu tive da médica que acompanhava a paciente. Ela falou: Nossa, parece que você realçou aqui justamente o que eu olhava que ela tinha de compensação muscular. Essa foi a frase que eu recebi da médica. Ela falou assim: Eu achei sensacional. Aquelas tensões musculares, enfim, né? Decorrentes da escoliose, você conseguiu como se fosse imprimir para mim aqui a queixa que a paciente tem, a correlação com a escoliose, consegui realçar essa a disfunção que a paciente tem, né? Deixa eu finalizar a tarefa aqui. Mas sim, Lari. E aliás, quem estiver trabalhando com escoliose, estiver nos ouvindo, entre em contato porque dá para fazer muita coisa. Tenho chamado o pessoal da escoliose para vamos tentar novamente aqui abrir o Google Chrome. Acho que agora vai. Aí, É, parece que sim, até melhorou a tua transmissão também. peraí que teve mais uma pergunta aqui no chat. Fran, é possível? Ah, tá. Desculpa, da Lara. Com esse programa e com qualquer outro, tá? Mas aqui o que facilita também é você colocar, às vezes, essa função de seta e também você pode traçar, né? Uma linha reta aqui sobre a coluna. E também correlacionar aí com o ângulo de Cobb, que acredito eu, que ainda seja o padrão ouro aí para avaliação da escoliose, tá? Mas vamos voltar aqui, atleta.
estão vendo a tela. Peço desculpas aí pelo ocorrido. Às vezes acontece, né? A gente tem que saber remar de acordo com a maré. Acontece. Vamos lá. Então, aqui tá pré-definidas ROIs, eu posso alterar esse tamanho de ROI, posso criar minha própria ROI, enfim, tá? Mas o interessante é esse mapeamento que vem, né, já, quando você coloca essa imagem de corpo total. Então, eu vou voltar aqui, deixa eu salvar, e vou retornar aqui para colocar mais imagens dessa paciente, dessa atleta, no caso, né? Ó, a imagem térmica ficou salva aqui, a parte superior. Eu vou fazer o upload da parte tronco superior, vista posterior. Tá abrindo aqui, clico em cima, vou editar. Então, veja, ó, automaticamente, né, por inteligência artificial, enfim, ele reconhece onde termina o limite entre pele e fundo, né? E ele cria as ROIs automaticamente. Então, você tem que fazer alguns ajustes, que às vezes pode dar um pouquinho, mas basta fazer alguns ajustes pequenos aqui, ó, tá? Você também consegue comparar depois, ele dá o tamanho da ROI, então tem isso tudo bonitinho, né? E vejam que quando ele coloca as ROIs, delimita as ROIs, vejam que aqui ao lado direito tem o mapa, ele ficou amarelinho aqui na região lombar, lado esquerdo. Então ele identificou já uma simetria. No caso dela aqui, ó, já identificou uma simetria, tá? Venho aqui, ó, lombar, ele já identificou uma simetria e criou uma cor de alerta ali para mim, tá? E aí, dentro dessas cores, tem uma subclassificação de acordo com a assimetria térmica, tá? Posso salvar aqui só para mostrar para vocês essa facilidade de utilizar um programa que, né, coloca ali automaticamente as regiões de interesse. Eu vou salvar, eu ainda quero mostrar para vocês. Vamos ver a vista inferior aqui dela, que ela tem essa queixa da perna e teve a questão da relesão. Então, enquanto está carregando a imagem aqui, vejam que aqui no canto superior, canto. Deixa eu aumentar esse zoom aqui, vai me dando uma agonia, tá tudo pequenininho. Vejam aqui onde eu estou passando o mouse, lado direito da sua tela, que ele me dá a classificação, ó. Temperatura menor que 0,72 Fahrenheit, tá? Está em preto. 0,72 a 1,44 fica em amarelo. Aqui ele me dá a subclassificação. E ele faz a marcação aqui no boneco. Olha lá, ó. Olha que interessante. Então eu coloquei a imagem, ainda nem abri para ver os ROIs, mas ele já me mostrou no boneco onde que teve assimetria significativa. Então isso facilita. Venho aqui em editar, vamos ver como é que estão os ROIs. Ó, ele já identificou, né? E aí aqui eu posso fazer pequenos ajustes do posicionamento do joelho, tá? E assim sucessivamente, quadríceps, tá? Posso fazer esses ajustes e ele vai identificar aqui as regiões. Ó, ela operou relesão de cruzado anterior, joelho direito, tá? Eu vou subir aqui um pouco o limite inferior, só que vejam que já começa eu perco já informações dela, né? Porque começa a ficar tudo cinza, porque tá o quê? Uma temperatura abaixo aí do 79 Fahrenheit. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Isso. Vou ter que diminuir o zoom para conseguir mexer aqui no limite inferior.
Como o meu foco agora. Ah, tá tudo vermelho para cima, mas o meu foco aqui, gente, é avaliar os membros inferiores agora, tá? Então eu quero focar para eu identificar maior assimetria aqui na análise qualitativa, né? As cores. Então eu vou colocar essa seta no joelho. Eu não esperava ver um joelho simétrico, tá? As pesquisas já mostram que, principalmente em mulheres, demora aí no mínimo 2 anos para termalizar. Mas vejam que ele mostrou para mim uma assimetria na face lateral aqui da perna, tá? Região de fíbula, os fibulares, comparado ao lado contralateral aqui, ó. Certo? Então você já consegue associar as queixas também aqui com as assimetrias, tá? Aí você pode criar seu próprio ROI, enfim, aumentar esse ROI. O tornozelo ficou um pouco. Tem que fazer alguns ajustes aqui, né? Mas facilita muito ele já vir pré-determinado essas ROIs, tá? E aqui ele vem o nome, né, dos ROIs selecionados e o delta. E eu posso editar esses deltas. Aqui ele vem de tudo já, ó. Quando eu passo o mouse aqui para baixo, ó, ele já vem pré-definido de todas essas regiões, tá? Aí eu posso salvar. Deixa eu voltar aqui. E a mesma coisa com a vista posterior dos membros inferiores. Então vejam que aqui com 4 imagens você já consegue ter, né, o mapeamento aí de corpo total, de uma forma rápida e com 4 imagens. Claro que quanto melhor a resolução da sua câmera, mais detalhes você tem aqui. Facilita também um pouquinho. Peraí, Fleury também escreveu aqui. Se a minha ROI ultrapassar o limite do corpo e pega a temperatura do fundo, não, ele não pega. Mas você tem que analisar que você está colocando pixels. Vamos dizer assim, você não está usando de forma inteligente seus pixels, né? Lembrando, cada pixel te dá uma informação de temperatura. Ele não vai pegar, né? Por exemplo, depois, abaixo de 25 graus, ele não pega. Mas você concorda que aí o seu ROI está pegando informações que não vão ser utilizáveis aqui para você. Não vai ser útil. Então você tem que tentar ajustar, tá? Porque aí a ROI também ela está definida com um tamanho, sendo o mesmo tamanho, lado direito e lado esquerdo. Mas aí o lado direito, ele ficou bonitinho lá. Do lado esquerdo, começou a pegar um pouco fora da pele. Então você está gastando seu cartucho com informação que não vai te acrescentar, tá? Então o ideal é que você faça o ajuste, tá, Fleury? Ó, deixa eu editar aqui. Ó, então aqui, vejam que a parte posterior, é, ele já encontrou mais rápido, vamos dizer assim, né? Melhor, mais bem configurado. Então, você pode vir aqui, fazer pequenos ajustes para não pegar esses róis que estão fora da pele ali e faz o ajuste também no lado contralateral, tá? Nesse caso aqui, eu também quero chamar a atenção para vocês nessa imagem de panturrilha direita dela aqui, ela é destra, tá? Eu vou diminuir o limite superior, que eu quero realçar que foi encontrado na perna dela. Opa, agora foi demais. Aí, ó. Então vejam que o que acontece aqui na panturrilha dela, lado direito. Ela não tinha queixa, mas eu identifiquei esses hotspots, os pontos quentes, né? Olhei a pele dela, verifiquei se ela tinha ali alguma alteração vascular visível, não era o caso. Fui à palpação. Adivinhem? Belo pontos miofaciais aí de gastrocnêmio.
tá? Então, esse hotspot, justamente aí em formato discoide, né, seguindo aquelas características ali descritas pelo Fisher, nós identificamos e também a palpação, né? Nós confirmamos aí ponto gatilho nessa região de panturrilha, gastrocnêmio lateral, medial, enfim, tá? Olha aqui, ó, bem bonito. Isso aqui tá bem de livro, tá? E isso é uma coisa bem comum em esportes que requer também saltos, muitos saltos, né? Ali, corrida no rugby, enfim, tá? Então, esses miofaciais que até então ela nem tinha queixa, mas a palpação, ela deu aquele pulo, tá? Salvei. E aí, pessoal, também, dependendo o que for, muito interessante vocês olharem as assimetrias com a temperatura máxima, né? Porque normalmente aquele ponto de um processo inflamatório, ponto inflamatório, ele vai estar uma assimetria ali também na temperatura máxima, tá? Às vezes o pessoal fica ali olhando muito a temperatura média, média, média. Às vezes a média não tem assimetria, mas quando você olha a máxima, você tem lá aquele ponto que te chama atenção, tá? Vamos ver aqui. Ó. Então chama atenção essa máxima, né? De gastrocnêmio, a diferença, tá? Salvei aqui. Lembrando que depende muito da sua conexão, o ideal é que você esteja conectado aí via cabo, né? Que no Wi-Fi sempre tem um pouquinho de lentidão, tá? Ó, eu tenho uma postura que é do nadador, né? Ombros nadador. E também da sola do pé, ó. Eu posso fazer da sola do pé, por exemplo, fazer o upload. Aqui está a sola do pé dela. Só esperando carregar. Então, pessoal, só para vocês terem irem conectando as ideias, com 4 imagens, né, você já consegue ter um respaldo aí de corpo total. Claro, a gente enfatiza a importância da imagem da sola dos pés, das imagens de close-up também, mas a gente também tem que, ó, aqui vocês viram que tá tudo branco, ó, e ele não conseguiu identificar direito onde começa e termina o pé, ó. Ó lá, tá? Porque não criou muito contraste. Então aqui eu teria que ajustar essas róis, tá bem? Mas ele faz aí a sola do pé. Ah, ou eu não quero seguir essas. Eu quero criar as minhas róis de sola do pé. Você também tem como, tá? Vou voltar aqui, ó. Eu posso criar, ó. Vejam que aqui, lá direito, tem meus modelos. Então aqui eu posso criar os meus próprios modelos, tá? Então vejo que aqui já tem algumas, ó. Lombar, face, perfil, enfim. Então aqui eu posso customizar os meus modelos, tá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Face plantar. Eu não quero aquelas róis que estão lá. Então, imagem da face plantar com 6 róis, por exemplo, tá? Criar modelo. Aí eu posso vir aqui, moldura, face plantar. Posso editar os deltas depois. Coloco a imagem, aqui onde tem esse símbolo. No meu tempo era o disquete, né? A gente chamava esse símbolo de disquete. Não sei o que a geração de hoje está chamando isso, mas enfim. No meu tempo era o disquete. Se alguém souber o que a nova geração está chamando esse desenho, cadê? Eu quero colocar, quero publicar aqui.
Aqui era para eu colocar a imagem. O que está acontecendo? Mas se a minha ROI. Tá, peraí. Ele analisa de corpo total e segmentado ou em partes, né? Sim, Fleury. Ele vai fazer análise de corpo total e depois, em meus modelos, você pode fazer o segmentado. E aí você pode criar as suas ROIs, que é isso que eu estou querendo mostrar aqui agora. Ele está dando uma travada, não sei por quê, mas eu vou voltar aqui, não tem problema. Por exemplo, ó, eu tinha criado uma de braço aqui, tá? Eu posso editar ele depois. Ó, região anterior aqui tá da perna, mas é braço, tá? Aí eu posso reescrever aqui, ó, do braço. Esse aqui é um outro projetinho que eles vão precisar fazer a imagem dessa forma, ó. Posso editar. E ali eu já tinha colocado dois ROIs que me interessam. Mas eu posso criar aqui, ó, por exemplo, um polígono. Eu editar esse ROI. É o braço esquerdo, antebraço esquerdo. Salvei. Posso editar o nome dessa ROI, tá? E posso deixar ela do tamanho que eu quiser aqui. Enfim, eu posso configurar toda essa ROI. E aí eu salvo esse modelo. Aí com outros atletas, outros pacientes, eu posso utilizar essa mesma máscara. É a máscara personalizada. Se eu quiser criar uma máscara, dar o meu nome, máscara de Meneck, sem problemas, tá? Então aqui você vai salvando. Ó, aqui vai ficar o nome, temperatura média, máxima e a mínima dessa região, tá? E aí posso criar a ROI do lado contra o polígono do braço, obviamente, contra a lateral. Aqui é o antebraço direito, tá? E aí, pessoal, também, o que acontece? Hoje tá um boom de inteligência artificial. E a termografia não ia fugir disso. Por quê? Porque a gente lida com dados, né? Cada pixel representa um dado de temperatura, enfim. E todas essas análises vão ficar mais rápidas e vão ficar mais correlacionadas aí com a inteligência artificial. Não tem como fugir disso, tá? Então, dentro aqui do Visborics também já tem uma inteligência artificial, tanto essa que identifica, né, onde começa e termina a pele, enfim. Ó, salvei. Aí eu posso editar o delta aqui também, ó. Tá o antebraço esquerdo, o antebraço direito. E eu posso editar o delta aqui, ó. Nome delta, antebraço. Primeiro, ROI, né, que seria aqui. Região anterior. Aqui tem todos os outros. Anterior da perna, não. Seria o antebraço. Antebraço esquerdo com o antebraço direito. Adicionei o delta, tá? Então você pode colocar aqui as suas informações. E pode marcar com seta, enfim, tá? Vou salvando. Deixa eu retornar aqui. Posso editar, posso remover, né? Porque esses são os meus modelos. Então, vai publicar, confirmei. Quero só voltar lá para mostrar para vocês. Então, aqui você cria os seus modelos, né? E aqui vem os pré-definidos, já com essa identificação, tá? O que que é interessante também aqui? Tem questionários pré-definidos e você pode criar o seu próprio questionário. Ah, quero adicionar o questionário validado aí para qualidade de vida. Ah, adicionar o questionário que eu uso aqui com os meus pacientes para dor lombar. Você pode adicionar seu questionário, tá? E aí ele vem também aqui em resultados, tá? Ele me dá o nome daí do ROI, né? Qual o valor que ele encontrou de assimetria, um risco que ele já dá, né? A pessoa ter essa disfunção 100%, enfim. Posso gerar um relatório e posso escrever as descobertas aqui, né? Posso editar. Então aqui cria um campo como se fosse quando você abrisse, como se você tivesse um campo de caixa de texto do Word.
tá? Mas, como a gente está correlacionado aí com a inteligência artificial, pense que você está aqui com. Você abriu um texto para você dar uma ordem aí para a inteligência, tá? Claro, hoje a gente sabe que uma das mais utilizadas é o chat GPT, mas aqui a gente tem uma inteligência artificial é, focada, que a gente ensinou, vamos dizer assim, né? Nós testamos ela, treinamos ela para identificações de disfunções térmicas, tá? Então, vamos dizer assim, que eu tenho encontrado, ó, assimetria térmica em joelho direito, assimetria térmica em face lateral da perna direita, região anterior, tá? Assimetria em ombro, vista anterior, lado direito. Vamos ver o que que ele me gera aqui? Salvei, mas eu quero a ajuda aí da inteligência artificial para ajustar esse texto. Vamos ver o que que ele cria. Eu não sei se vai travar tudo aqui. Acho que tá rodando aqui para mim. Se vocês tiverem mais dúvidas. Então, o que acontece? Dentro do sistema já tem. Ó, ele pede dentro, ó, bem-vindo ao Visborgs, inteligência artificial. A nossa IA foi projetada para auxiliar você na análise das imagens térmicas, oferecendo um excelente ponto de partida para suas avaliações. Embora nossa IA forneça informações valiosas, é sua responsabilidade como profissional interpretar os resultados. Peço para executar. Então, está executando, mas o que que é o que que a gente tem que pensar também quando a gente utiliza? Eu acho que isso vai ser cada vez mais comum dentro da área da saúde. Utilizar uma inteligência artificial. Vai ter que ter o crivo de um profissional, né? Sempre. Porque tudo você vai mandar para inteligência artificial e o texto que sair. Bom, deu um erro aqui, mas enfim. Ele cria um texto, tá? Das possíveis assimetrias correlacionadas ao que tem junto com a inteligência artificial, tá? E aqui eu posso editar meu texto, enfim, colocar em negrito. Como eu disse, é uma caixa, né, de texto que ele abre aqui, tá? Vou salvar. Queria só ver onde fecha. Tá. Aqui eu posso depois editar, não tem problema nenhum, tá? E aqui ele me mostra, posso filtrar também esses por risco, baixo risco, risco 100% de uma disfunção, e posso vir aqui em gerar relatório, tá? Aí aqui fica tudo descrito, quais são os parâmetros. Olha lá o relatório, ó. Ficam as imagens, uma do lado da outra, tem a setinha que eu marquei, isso facilita um pouco, ó. As assimetrias com o mapa da dor e as descobertas foi aquilo que eu escrevi. E aí eu posso fazer o download em PDF, tá? Então, pessoal, ó, hoje eu me empolguei. Sempre me empolgo os programas, tá? Que normalmente também eles travam, principalmente quando eu tô ao vivo, mas tudo bem, não tem problema, isso aí eu já tô acostumada. Isso que ainda tô com o mouse, que tá funcionando bonitinho. Uma vez eu tava ao vivo e o mouse travou, eu não conseguia, tive que usar o mouse do próprio notebook, foi um desastre. Mas enfim, a gente tem que saber dançar conforme a música, tá? Mas, Fran, só oi, para te atualizar, eu tô vendo com o pessoal da técnica lá deles, e a IA nesse momento está com instabilidade, por isso que tá não bom. funcionou. Então, muito obrigado, Carlos, por esse feedback já aqui, para não me deixar. Falei da inteligência, falei, e no fim, quando O foi que me, rodar. Mas o que me passaram aqui, se você quiser usar o chat lateral, ele está funcionando. O que não está o da análise. tá. Mas enfim, pessoal, acho que dá para trazer isso numa próxima sala secreta aí. Mas o que acontece? Os programas que devem surgir aí com termografia vão utilizar a inteligência artificial, é um caminho sem volta, e o profissional que souber dominar isso vai estar muito à frente, tá? E aí, não é uma questão de, né, vamos colocar a inteligência aqui que mais usar o chat GPT aqui dentro, não é bem assim, tá? É uma inteligência aqui treinada com casos de termografia. Não é algo que é inteligente, vem sendo treinado, então não vai vir aquele texto bem chat GPT, tá? Que é um pouco diferente, tá bom?
Bem, segue com essa instabilidade, mas depois que se voltar, eu volto numa sala secreta e mostro essa inteligência artificial, tá? E aí, uma outra coisa que está acontecendo aqui junto no Visborgs é o seguinte: quando às vezes o paciente tem uma disfunção neurológica, né, a gente tem ali umas assimetrias de termátomos, que a gente chama, que isso também é outro tema para outra sala secreta. Mas nós teremos aqui no Visborgs uma análise desses termátomos por inteligência artificial, que é algo que não tem ainda, tá? Então tem várias coisas aqui sendo processadas, cada hora surge uma atualização, enfim, mas para análise de termografia é um caminho sem volta, tá? Hoje em dia, você utilizar o programa que vem na própria câmera, ficar ali fazendo os desenhos das ROIs, não tendo como copiar, gente, isso é muita perda de tempo hoje para um profissional da saúde, tá? Então, acho que é isso. Eu agradeço aí a presença de vocês, tá? Quem tiver Não, interesse também, souber mais informações do Visborgs, entra lá no site, solicita o teu tempo de teste, enfim. Tem muita coisa legal aí para que tá surgindo e que vai surgir, tá? Vocês Fran, ficaram com o alguma dúvida? Fleury acho que faz uma pergunta. Pode falar, E, Fleury. Fran, eu queria fazer uma pergunta a respeito ali do software. Ele vai. Como é que ficaria ali a classificação dele ali? Tá, É, a classificação dele, Fleury, ele vai por. Eu tinha mostrado antes um gráficozinho. Então, ele tem o gráfico, ele faz uma classificação de assimetria, e ele pinta em cores. Mas é mais ou menos ali o 0,3, 0,6, acima de 1, tá? uhum. Aí ele te dá uma classificação e vem também descrito no que seriam os parâmetros normais. E no caso ali de uma lombalgia, por exemplo, no futuro vocês pensam em colocar os termátomos para dar essa dimensão, se Não, é não uma. é nem futuro, já tem, tá? Já Já tá em tem. teste. Isso aí já tá. Isso aí já é real, tá? É um futuro Isso quase aí presente. você vai, é um futuro breve aí, porque você E vai aí ele já vai clicar, classificar o ele nível vai da classificar o lombar. termátomo. Ok. Justamente. Não, beleza, legal. É isso Isso aí. aí, cenas de uma próxima é, sala secreta. Cheguei. Oi, Daiane, chegou tarde, não tem problema. Vamos lá. Onde posso encontrar esse software? Ponto. Visbarix.com. Acho que está assim. Ah, tá aqui, ó, ponto .com. Deixa eu já passar ali para vocês no chat. E além disso, gente, claro, aqui mostrei um detalhe de atleta, mas quando você também analisa, o que que ele vai ter ali? É a evolução desse atleta, vai ter um BI, né? Uma análise de todos esses dados, mostrando ali a evolução, tá? Isso também é muito interessante, é um divisor de águas do que você colocar, por exemplo, o pessoal fazer tudo no Excel, né? Então, o software vem aí para facilitar essa interpretação, tá bem? Então, Daiane e pessoal que está nos acompanhando ao vivo, ali está o site. Vocês podem solicitar o período teste, enfim, tá bom? Mas o que fica interessante também ali, Fleury, você que fez a pergunta, eu acho que o mais interessante para quem está na clínica também é você conseguir colocar os seus questionários ali, né? Isso facilita muito, porque igual um profissional que veio nos procurar, porque ele falou: minha avaliação parece um Frankenstein. Eu avalio um pouco aqui, aí tem um papel para cá, aí tem uma outra avaliação que eu faço nesse outro programa. Como conseguir unir tudo isso em um programa só? Tá? A vinda com esses questionários, provavelmente num futuro breve aí, essas outras avaliações estarem todas integradas, tá? Claro que essa avaliação também não depender de um outro software, né? Tá? Bem, pessoal, agradeço quem está aqui nos acompanhando ao vivo. Caso você não tenha conseguido nos acompanhar ao vivo, em breve esse vídeo estará disponível aí no nosso canal no YouTube, @termosaúde, tá? E para quem ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, o link estará abaixo da descrição desse vídeo, tá bom? É isso. Agradeço aqui a presença de todos. Espero que mostrar um pouquinho aqui para vocês
do uso do Visborgs e também sobre o uso da inteligência artificial para auxiliar na análise, né? É um caminho sem volta, tá bom? Nos vemos na semana que vem e... Opa, bati no meu microfone aqui. E até breve.